Olá, povo abençoado, sejam bem-vindos a mais uma palavra do dia. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma semana para estudarmos a palavra de Deus. E é muito bom ter você comigo aqui também. E já quero te convidar, em primeiro lugar, você ainda não é inscrito aqui no canal? Você ainda não faz parte da nossa família? Então não perde tempo não, já clica aí no botãozinho de se inscrever e vem fazer parte da nossa família. Você é muito bem-vindo aqui conosco para aprendermos a palavra de Deus. O tema da palavra do dia de hoje é um tema muito comum, que todos já passaram, ou ainda passam, ou ainda vão passar por algum tipo de medo. Nós vamos falar sobre os medos da vida. Você aí de casa tem passado por muitos períodos de medo? O medo tem assolado sua alma, entristecido seu coração, te deixando com a mente com aquela sensação de incerteza do que vai acontecer, ou então aquele medo que aconteça algo que você não quer que aconteça com você. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje nós vamos aprender que podemos vencer o medo, que o medo não precisa nos assustar, que a gente não precisa ser refém do medo em nada na nossa vida. Deus vai tirar todo o medo do seu coração. E uma curiosidade que eu escutei num filme uma vez, vocês acreditam nisso? Que na Bíblia existem 365 passagens que diz não temas, que Deus está falando de alguma forma para a gente não ter medo. 365 vezes, uma vez para cada dia do ano, Deus fala para você, não tenha medo. Mas hoje nós vamos aprender como vencer esse medo através da palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado pelo diabo lá no deserto, ele venceu o diabo através da palavra. E nós, através da palavra, também vamos vencer em nome de Jesus. Para não perder muito tempo, vamos para a palavra do dia de hoje, que está no livro de Isaías 41, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, só nesse versículo nós vemos Deus falar duas vezes para não ter medo, que Ele irá nos ajudar com a mão vitoriosa. Nós vamos ter a vitória sobre todos os tipos de medo da nossa vida. E eu vou começar então com alguns medos básicos. Eu listei aqui 6 tipos de medo. 6 tipos de medo que são os mais comuns na vida. Então, o primeiro medo aqui que eu quero ler para vocês é o medo da pobreza. Quem tem medo aí de perder tudo, ficar pobre, não ter condições de ter o sustento para casa, não ter condições de ter o que comer no outro dia, de ter o que vestir? Quem nunca teve medo da pobreza? Quem nunca teve medo do desemprego? Mas através da palavra de Deus, vocês vão aprender que vocês não precisam ter esse medo. Vai anotando aí todos os versículos que eu vou falar para vocês e anotando cada ponto de cada tipo de medo aqui que eu tô falando, para vocês poderem ler em casa todos os dias, colocar em prática e entender que Deus não quer que você tenha medo, que Deus vai te dar a vitória sobre todos os medos. Então, o primeiro versículo que eu quero falar aqui para vocês contra esse medo da pobreza está no livro de Salmos 37:5. Anota aí, Salmos 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e todo o mais ele fará. Não precisa ter medo da pobreza. Entrega o seu caminho ao Senhor e ele fará tudo o que você precisar, tudo o que você necessitar. O próximo versículo aqui que eu quero ler para vocês, para podermos vencer o medo da pobreza, uma estratégia para vencermos esse medo, é Provérbios 3:16. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, riquezas e honra. Então busque sabedoria. Não é buscar conhecimento, não é ficar lendo um livro atrás do outro. É sabedoria. Sabedoria você vai adquirir através da intimidade com Deus. Pedir a Deus. No livro de Tiago fala que a todos ele dá sabedoria, é só pedir. Mas pedir sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Ela é levada de um lado para o outro. Não pense essas pessoas que conseguirão algo do Senhor. Então peça com fé. Peça sabedoria com fé e Deus vai te dar sabedoria. E essa sabedoria vai ser responsável por te dar vida longa e riquezas e honra. Então não precisa ter medo da pobreza. Adquira sabedoria e a sabedoria irá te livrar desse mal, desse medo da pobreza. Já no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, está dizendo assim:
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse isso, sabe por quê? Porque as pessoas estavam preocupadas demais, com medo do que iria acontecer no amanhã. Jesus falou para eles: não fiquem ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Essas coisas quem faz são os pagãos. Vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele deu o exemplo dos pássaros, que não semeiam, não armazenam e não fazem nada, e mesmo assim Deus todo dia provê o alimento para eles. E falou também dos lírios do campo, falou que os lírios do campo têm vestes mais belas do que Salomão em toda a sua glória, e disse que se Deus trata tão bem as aves do céu e os lírios do campo, quanto mais nós que somos filhos dele. Então não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto os recursos que virá no seu futuro. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo de perder aquilo que você tem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então aqui nós já aprendemos a receita para vencer o primeiro medo, o medo da pobreza. Esse medo, não precisamos mais nos preocupar com eles, né? Deus já mostrou através da palavra dele e nós não precisamos ter medo. Agora, o segundo medo é o medo da crítica. Quem aí não tem medo do que as pessoas pensam a nosso respeito, do que as pessoas podem falar sobre nós? Vamos aprender a vencer esse medo também. Não precisamos ficar preocupados com a opinião das pessoas. Temos que ficar preocupados com o que Deus pensa de nós. Deus conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. As pessoas só vê o que está por fora. Deus enxerga o nosso interior. Então não vamos nos preocupar com a opinião alheia. Vamos nos preocupar em viver uma vida que agrade a Deus. Aí sim nós vamos vencer esse medo da crítica também. Mas vou falar para vocês anotarem aí algumas passagens bíblicas que falam algo a respeito de vencer esse medo das críticas. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, anota aí, Deus fala desse jeito: pois eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Olha só que maravilha! Deus sabe os pensamentos que tem a respeito de nós, planos de nos fazer o bem e não nos fazer o mal. Deus quer que tenhamos um futuro. Então não se preocupe com o que os outros pensam, se preocupe com o que Deus pensa. E aqui ele já disse que ele pensa o bem de vocês, para dar um futuro bom para vocês, para mim. Então esses são os pensamentos de Deus a nosso respeito. O pensamento das pessoas não importa. Se preocupe com o que Deus pensa. Já no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, olha que lição preciosa que nós aprendemos sobre tudo que nós estamos falando aqui. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Tá vendo? Mais uma vez, não se preocupe com as críticas. Não procure agradar os homens, o ser humano. Procure agradar a Deus em tudo que você fizer. A Bíblia diz que tudo quanto formos fazer, que seja para a glória de Deus, que seja para agradar a Deus. Não se preocupe com as críticas, não tenha medo da crítica. O segundo medo é o medo da crítica, não tenha medo. E para fechar aqui agora a respeito desse medo da crítica, vamos ler o que está escrito em Samuel 16, 7. Vocês estão anotando, né? Não esquece de anotar não, porque isso é uma chave de ouro para vocês vencerem todos os medos da vida de vocês. O Senhor diz assim, 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem, como a humanidade. A humanidade vê a aparência, as pessoas olham para a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, não se preocupe, as pessoas vão enxergar somente a aparência, elas não sabem o que está passando no seu coração, elas não sabem o que está passando na sua mente, eles vão te julgar, vão falar mal de você, vão tacar pedra, mas isso não pode afetar a sua vida, isso não pode te deixar para baixo, com medo, triste. As pessoas não sabem o que se passa na sua vida, mas Deus sabe, e Deus irá garantir um futuro lindo para vocês. Deus só tem coisas boas para falar a seu respeito. Então não se importe com a opinião das pessoas, não se importe com as críticas, se importe em viver uma vida que agrade a Deus. E aí sim, você vai ter plena felicidade todos os dias da sua vida. E agora aqui nós vamos falar sobre um medo muito comum.
É um medo muito comum que todos passam. Quem nunca passou esse medo? Medo da saúde, de enfermidades. Quem não tem medo de ir parar num hospital e ficar doente? Nós vivemos há pouco tempo uma pandemia que causou medo, trouxe medo e pavor na vida de todo mundo. Quem não temeu essa doença maldita que apareceu e levou tantas vidas? Mas nós vamos aprender aqui também que ainda que as enfermidades nos assolem, que ainda que as enfermidades chegam a acometer as nossas vidas, nós temos um Deus poderoso que pode curar todas as enfermidades. Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, operou curas, milagres maravilhosos. Eu vou ler apenas alguns aqui para vocês verem. E o único obstáculo que está entre a cura, entre a vitória sobre o medo da doença, a vitória sobre a doença, é a nossa fé. Não precisamos ter medo, precisamos ter fé. E agora nós vamos ler alguns versículos que vão apoiar essa nossa fé, que vai alimentar essa nossa fé, vai trazer fogo no nosso espírito para que todo medo contra a nossa saúde seja destruído em nome de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, Jesus opera a cura na vida de um leproso. Um leproso se aproximou de Jesus e disse: Mestre, se quiseres, pode me purificar. Jesus olhou para ele e disse assim: Eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou o corpo dele. Imediatamente ele foi curado. Então foram duas partes. O leproso que precisava e acreditava que Jesus podia curar, porque ele mesmo disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus só respondeu: eu quero te curar. Então tocou nele, seja curado. Foi curado e a doença foi embora. Já no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27 em diante, conta a história de dois cegos que se aproximaram de Jesus pedindo para ser curado. Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor, nós cremos. Jesus, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles automaticamente, imediatamente, se restabeleceu. Eles voltaram a enxergar imediatamente. Jesus disse para eles o quê? Seja conforme a fé de vocês dizem. E fora essa passagem, tem várias outras no Novo Testamento que Jesus opera curas maravilhosas. Tinha mulher que há 12 anos passava por um sangramento que não tinha cura, que ela gastou tudo que tinha com médico, com remédios, com medicamentos e nada fez ela ser curada. Mas quando ela viu Jesus, ela pensou: se eu somente tocar na roupa de Jesus, eu vou ser curada. A fé que ela tinha, ela sabia que Jesus era poderoso. E ela pensou que se ela só tocasse na roupa de Jesus, ela seria curada. E foi conforme a fé dela. Jesus disse: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Então a única coisa que está no meio do caminho entre a doença e a cura dela é a nossa fé. É a nossa atitude de crer que Jesus é poderoso para curar. Aqui o quarto medo é o medo de perder o amor das pessoas, de ficar abandonado, de ficar esquecido, de pensar assim que ninguém gosta de você, que ninguém te ama. Você já pensou assim alguma vez? Você já teve esse medo de que ninguém gostasse de você, de que ninguém quisesse estar próximo de você? Você passa por esse medo? Você tem esse sentimento de que ninguém se importa com você? Hoje eu tenho uma notícia boa para te dar. A pessoa mais importante que você precisa que lembre de você, ela te ama e te quer bem, ela não te esquece e não te abandona. É Deus, é Jesus. Você só precisa do amor dele. O amor das pessoas realmente é falho. Às vezes alguém te ama pelo que você pode proporcionar para ela, ou às vezes alguém te ama incondicionalmente por quem você é, mas o verdadeiro amor é o amor de Deus. Esse amor nunca vai te decepcionar. E eu vou ler aqui algumas passagens para você sentir esse amor de Deus na sua vida e não precisar mais ter medo da perca do amor das pessoas. Você vai se sentir amado para sempre. A partir de hoje, você não vai se sentir mais abandonado. Você vai sentir que você é muito amado e um amor verdadeiro. No livro de Salmos, no capítulo 27, no versículo 10, fala assim: ainda que me abandonem pai e mãe, ainda assim o Senhor me acolherá. Pensa, eu acho que a expressão maior de amor que nós temos na terra, na humanidade, é o amor de um pai e de uma mãe por um filho. Mas aqui a Bíblia diz que ainda que um pai e uma mãe abandone o
o Senhor não vai te abandonar. O Senhor te acolhe, Ele te traz para perto, te coloca nos braços dele e te dá todo o amor do mundo. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Ainda que uma mãe esqueça o filho que ainda mama, o Senhor não esquecerá de você. Uma vez eu escutei uma pastora falando que ela era mãe de recém-nascido. Ela entendeu essa passagem que dizia por que uma mãe não consegue esquecer o filho que ainda a mama, um filho que ela ainda está amamentando, porque chega um período do dia que se ela ficar muitas horas sem amamentar o filho, o seio começa a doer de tanto leite que tem, começa a doer, sentir dores no peito, e aquilo faz ela lembrar que o filho tem que amamentar para aliviar aquela dor, para tirar aquele excesso de leite, fazendo o seio doer. Mas a Bíblia diz que ainda assim, se uma mãe que amamenta conseguir esquecer o filho, o Senhor não esquece de você, Deus não esquece de você, Ele não te abandona, você é precioso, Deus está o tempo inteiro olhando para você, Deus está o tempo inteiro te contemplando, cuidando de você. Então não sinta que você não é amado, porque Deus te ama muito, você é muito valoroso. A própria Bíblia diz que uma alma para o Senhor, uma vida para Deus, vale mais do que o mundo inteiro. Então você tem valor, você é especial. Nunca sinta que você não é amada, porque isso não é verdade. Não tenha esse medo no seu coração de perder o amor das pessoas. Você nunca vai perder o amor de Deus. Um outro medo muito comum aqui que todo mundo já passou ou ainda passa, eu particularmente já tive muito medo disso. Os anos vão passando, a idade vai chegando, nós vamos tendo experiências, né? Os cabelos vão ficando brancos, a barba vai ficando branca, e esse medo é o medo da velhice. Quem nunca teve esse medo é um privilegiado, é muito maduro de coração, é muito maduro mentalmente, psicologicamente, mas grande parte das pessoas tem esse medo, o medo da velhice. Então aqui nós vamos aprender alguns versículos também para perder esse medo, para vencer esse medo, porque toda fonte de medo vem do maligno, é produzida pelo diabo. Deus é amor e o amor lança fora todo medo. Então, através do amor de Deus, nós vamos vencer toda espécie de medo na nossa vida. Então vamos lá, medo da velhice. Como nós podemos vencer esse medo da velhice? No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 31, nós aprendemos que a velhice é uma coisa muito boa. Olha para você ver. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Então, quando você chegar a ficar velhinho, ou se você já estiver velhinho, com os cabelos grisalhos, eu não estou tão velhinho assim não, estou com 39 anos, mas meus cabelos estão bem grisalhos, está quase tudo branco. Então, a palavra diz que é uma coroa de esplendor. A velhice traz beleza, traz sabedoria, traz amor, traz paciência, traz tantas coisas boas. Nós não precisamos ter medo da velhice. E olha que passagem linda está no livro de Isaías, no capítulo 46, versículo 4. Anota tudo aí e ouve com atenção. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou aquele que os sustentará. Eu os fiz e os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei, diz o Senhor. O Senhor irá nos sustentar, mesmo na velhice. Foi Deus que nos deu a vida, Ele irá nos sustentar na velhice, nos dá saúde, nos dá vigor, nos dá alegria, e no tempo certo nós vamos ser recolhidos, porque não tem como fugir do destino de cada um. Não precisamos ter medo. Deus vai nos sustentar, vai nos dar paz para vivermos todos os dias que Ele nos dá na face da terra. Então não tenha medo de envelhecer. A velhice é um privilégio. Quem chega à idade avançada são privilegiados. Tem muitos que não têm essa oportunidade. Tem muitos que nascem e não vê nem a luz do dia. Tem muitos que vivem alguns anos e por uma fatalidade da vida perde a oportunidade de envelhecer. Você que está aí assistindo, se tiver com a idade avançada, glorifique a Deus, porque você é muito abençoado. Você conseguiu chegar na velhice. Eu pretendo chegar, ficar bem velhinho. E quem sabe eu bem velhinho vou estar aqui conversando com vocês, ainda através de vídeos,
da leitura da palavra de Deus. Eu espero que seja assim. E se você espera que seja assim também, dá um amém bem forte. Porque nós aprendemos a vencer o medo da velhice. E agora o próximo medo que nós vamos vencer é o último medo. Já vencemos o medo da pobreza, o medo da crítica das pessoas, o medo de ter a saúde comprometida, medo das doenças, medo de perder o amor das pessoas. Acabamos de vencer o medo da velhice. Olha como que o vídeo de hoje está produtivo. Estamos vencendo vários medos da nossa vida. E por último, vamos vencer o medo que mais assola a vida de todo mundo. É o medo da morte. Esse medo pega todo mundo. Quem falar que nunca teve medo da morte é mentiroso. Não fala isso não, hein? Tô de olho em vocês. Todo mundo já teve, tem ou vai ter medo da morte. É um dos piores medos que o maligno usa para aprisionar a mente das pessoas. E hoje nós vamos vencer esse medo. No livro de Filipenses, Paulo fala, capítulo 1, versículo 21, Paulo fala lá no livro de Filipenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, quem é que vai falar que morrer é lucro? Somente aqueles que têm certeza que vai morar com Jesus. Viver é Cristo. Vamos viver para Jesus, para fazer a vontade dele, para agradar a Jesus. E assim nós vamos ter uma boa vida nessa terra e quando partirmos, quando formos levados, nós vamos ter uma vida eterna. Aí é lucro, porque aqui na terra tem muito sofrimento, tem dor, tem cansaço, tem fadiga, tem tanta coisa ruim nesse mundo, né, gente? Mas também a gente não precisa ter medo dessas coisas ruins, não, porque em tudo Deus nos sustenta. Mas o morrer é lucro. O morrer é a parte melhor para aqueles que têm certeza da salvação, para aqueles que têm certeza que vai morar com Jesus. Então não tenha medo da morte. Já no livro de João, capítulo 11, versículo 25, disse assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É o que diz a palavra. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você não precisa ter medo da morte, porque ainda que você morra, você viverá eternamente com Ele. E aquele que crê em Jesus não morrerá eternamente. A morte eterna é para aqueles que se perdem, que são condenados à perdição, ao inferno. Essa é a morte eterna. Mas para quem está com Cristo, quem está com Jesus, viverá eternamente. E quanto a isso, não precisa ter medo. A hora vai chegar para todos nós. Basta a gente escolher como nós vamos querer que essa hora chegue. Com Jesus, vivendo a vontade dele, vivendo tudo de bom que ele tem para nos dar nessa terra, ou vivendo longe de Jesus, onde aí sim você vai sofrer todos os medos, onde aí sim você vai sofrer todas as angústias, todas as incertezas, toda a falta de esperança, uma vida de sofrimento para uma eternidade de sofrimento. Então, meus amigos, vamos escolher viver com Jesus, porque nós vamos ter felicidade nessa vida e nós vamos ter felicidade na vida com Cristo, a nossa vida eterna. Vença todos os medos que você tem através da palavra de Deus. Deixei aqui versículos, chaves preciosas para todos poderem vencer os medos que sentem. E para finalizar, vou ler a última passagem que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você tem medo, é porque você tem medo de castigo. O amor lança fora todo medo. Deus não castiga ninguém. Deus é misericordioso, Deus é amor. Deus quer que você esteja perto dele para desfrutar todas as bênçãos. Então, hoje, nós aprendemos a vencer os principais medos da nossa vida. Se você quiser relembrar essa passagem, volta ao vídeo, assiste tudo, anota todos os versículos para que você possa vencer também todos os medos da sua vida, em nome de Jesus. Se você ficou comigo aqui até agora, vou orar por você, vou orar por mim, para que Deus encha o nosso coração com o amor dele e que esse amor lance fora todo medo. Se você puder, feche os seus olhos, se não puder, ore da forma que for mais confortável e agradável para você, mas não deixe de falar com Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Graças te damos, Senhor, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Obrigado por nos ensinar que não precisamos ter medo de nada, que não precisamos temer mal nenhum porque o Senhor está conosco e o Senhor nos protege. Obrigado, Senhor, por nos guardar e nos livrar de todo o mal. Protege a nossa mente, o nosso coração contra o engano, contra toda palavra do maligno que tenta lançar medo em todas as áreas da nossa vida, como nós aprendemos aqui hoje, Senhor, os 6 principais medos da nossa vida. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor venha nos blindar contra toda palavra do maligno que nos leve a ter medo. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o Senhor não é um Deus que castiga, mas o Senhor é um Deus amável, que abraça, que perdoa, que está sempre cuidando de nós. E por isso nós te agradecemos. Te agradeço por curar o coração de cada um que está aqui, por salvar de todo medo, por salvar da depressão, por salvar da falta de esperança. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor alcançar a minha vida e todas as vidas que estão assistindo. Eu oro no nome todo-poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e declaro que teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo sempre. Amém. Se você concorda comigo nessa oração, diz amém. Se você está feliz por ter vencido os medos da sua vida, diga um glória a Deus bem forte. E já quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Não deixe de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Deixa o joinha para ajudar o nosso canal a ser mais recomendado pelo YouTube. E faz uma coisa para mim, por favor, de todo coração, compartilhe esse vídeo para todo mundo. Você vai estar abençoando uma vida que receber e vai estar abençoando o nosso canal, o seu canal, que você faz parte da nossa família. Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe sua vida, te proteja, te guarde, te dê prosperidade e abundância em todas as áreas da sua vida. Até a próxima palavra do dia, fiquem todos com Deus e tchau!